Salve, galera que falou, Elton. E o Joel. A gente vai reagir a mais um vídeo lá do Carlos Figueira MMA. Isso Fala aí. assim, pô, reage a mais vídeos do Carlos Figueira. Viemos ver hoje, viu? Fala que aquele lá era um dos primeiros vídeos dele, que os próximos seriam melhores e tá. Beleza. Eu não sei se esse aqui é dos próximos, né? Que tem 3 anos já que foi postado. Verdade. Mas bora ver a história de Anderson Silva e Chael Sonnen, parte 1. É isso aí, cara. Essa aqui é uma grande rivalidade aí das antigas do MMA, né? Do UFC. Bora ver, link do vídeo original na descrição. Pra você ir lá no canal dele se você gosta desse tipo de conteúdo. E bora pro vídeo. Play. Anderson Silva, you absolutely suck! Essa rivalidade era braba na época, hein? Muhammad Ali tinha Joe Frazier. When I meet Joe Frazier, this will be like a good amateur fighting a real professional. And this might shock and amaze you, but I will destroy Joe Frazier. John Jones tinha Daniel Cormier. There is nothing you can do to stop me from coming at you round after round with the most malicious techniques I know. But I'm telling you right now, this is my life and I'm willing to die to beat you. Because as I've said many times, you don't deserve this. Be prepared to do that. Todos os grandes campeões tinham seus grandes rivais. E no caso de Anderson Silva, o maior campeão brasileiro da história do UFC, esse rival era Chael Sonnen, também conhecido como o gangster americano e também o inimigo número 1 do Brasil. When I was a little kid, I remember going outside, I sit around with my friends, talk about the latest technology, and I look outside and Anderson and the Brazilian kids are sitting outside playing in the mud. E hoje, em mais um vídeo do quadro de lutas Falou históricas, muita merda, você falou vai muita merda pra depois virar amigo do cara, né? conhecer toda a narrativa por Depois que trás não conseguiu de uma ganhar, das rivalidades mais acho- marcantes Pô, do apesar do Anderson Silva ter perdido depois, ainda mais velho e tal, eu acho que o cara que mais deu trabalho pra ele realmente foi o Chael Sonnen, tá ligado? MMA. Tipo assim, teve a luta Anderson mais Silva difícil. contra Chael Sonnen. Ladies and gentlemen, welcome to the pre-funk of Anderson Silva's retirement party. Só tá melhor mesmo. Em 2006, Anderson Silva chegou como um meteoro no UFC. Logo na estreia, ele abocanhou o desafiante número 1 ao cinturão dos médios, e na luta seguinte, no dia 14 de outubro, ele já era o rei da categoria, após atropelar o então campeão Rich Franklin no primeiro round. E a partir desse dia, a era Anderson Silva começou, Cara, muito um embaçado, dos reinados pô, mais esses tiveram- dominantes da história do MMA. O Era muito Spider brabo. passeava contra todos os seus adversários de forma implacável. Esquivas, golpes plásticos, contragolpes, parecia que ele lutava em um plano diferente, parecia que ele estava na Matrix, como dizia o comentarista Joe Rogan. Mas por algum motivo, houve uma época em que as coisas começaram a mudar, um período que foi marcado por performances decepcionantes e sem brilho do brasileiro, criando um clima tenso entre ele e o UFC. Tudo começou quando o Spider defendeu seu cinturão contra Patrick Coté, em outubro de 2008. Nessa luta, o canadense adotou uma estratégia curiosa. Como Anderson Silva é um contragolpeador, Coté sabia que o brasileiro esperava que ele tomasse a iniciativa e partisse para cima. Então ele resolveu fazer o contrário, passando a trabalhar também no contragolpe e forçando o Anderson a tomar a iniciativa da luta e o impedindo de soltar seu jogo com total eficácia. Ainda assim, Anderson dominou o combate e conseguiu defender seu cinturão contra Patrick Coté. Só que na sequência o brasileiro teve outra performance morna contra o também brasileiro Thales Leites, resultando em uma luta ainda pior do que contra o canadense. Spider dominou o combate e venceu por pontos, mas essa sequência de lutas decepcionantes não estavam agradando os dirigentes do UFC. There were people walking out towards the fourth round. I almost did. Do you think the fans got their money's worth as far as Yeah, I think they got their money's worth on the rest of the card. I apologize. I personally apologize for what happened tonight. You guys know this isn't what the UFC was built on. It's not the way the fights usually go. O clima até deu uma melhorada quando Anderson subiu de categoria e entregou uma das melhores performances de sua carreira contra o ex-campeão dos meio pesados, Forrest Griffin, mas na sequência ele voltou para o peso médio para defender seu cinturão e aí a situação dele com o UFC
desandou de vez. Isso porque o UFC tinha acabado de fechar um grande acordo com o governo de Abu Dhabi, que comprou 10% de participação na empresa para a realização do primeiro evento do UFC no Oriente Médio, evento que serviria como pontapé inicial para uma grande parceria a longo prazo entre o UFC e o governo de Abu Dhabi. E os árabes capricharam no serviço, construindo uma arena do zero para a realização do UFC 112, que seria o primeiro evento realizado a céu aberto e o primeiro evento realizado em Abu Dhabi. E como retribuição, o UFC resolveu caprichar no card e colocou seu melhor lutador na luta principal, Anderson Silva, que defenderia seu cinturão contra Demian Maia. Mas naquela que deveria ser uma noite memorável e o primeiro passo de uma grande parceria, acabou sendo eternizada com uma das piores e mais decepcionantes lutas da história da organização. Após neutralizar o jogo de quedas de Demian e deixar claro que o desafiante não era páreo para sua trocação, Anderson Silva passou quase todos os 5 rounds provocando, xingando e humilhando Demian Maia, em uma tentativa exagerada de fazer com que o compatriota tomasse a iniciativa na luta em pé, algo que era bem comum nas lutas do Anderson Silva, só que dessa vez passou dos limites, chegou ao ponto onde o Anderson passou a brincar mais do que atacava, resultando em um combate bizarro e sem emoção. E aquele que deveria ter sido um evento histórico para o UFC acabou se tornando um verdadeiro Cara, é porque é foda também, tá ligado? Um cara que gosta de lutar em pé e toda hora o cara querer derrubar ele. Aí talvez chegue um momento que o cara também fique de saco cheio e ele começou a provocar, chamando o cara pra vir pra cima dele, né? E tal, mas... Um banho de água fria para os futuros planos do Ultimate em Abu Dhabi. Após 5 rounds bizarros, a luta foi para a pontuação dos juízes e claramente Anderson Silva havia vencido. Só que pela primeira vez na história, Dana White se recusou a entregar o cinturão ao campeão e deixou a arena antes do anúncio do resultado. O presidente do UFC disse que nunca se sentiu tão envergonhado em todos os seus anos comandando a organização e prometeu que o próximo adversário de Anderson não daria tanta liberdade para o Spider se comportar dessa forma. E esse próximo desafiante era o americano Chael Sonnen. Falador, esse aí é falador, viu? Conhecido como gangster americano, Chael Sonnen conquistou seu posto de desafiante número 1 após bater Nate Marquardt no UFC 109, onde pôde ostentar seu eficiente jogo de chão baseado em pressão constante, quedas e controle do adversário na luta agarrada. Mas o atributo mais conhecido de Sonnen certamente eram suas provocações, já que até hoje ele é conhecido como o pai do trash talk no MMA. E assim que a luta contra Anderson Silva foi agendada para o UFC 117, em agosto de 2010, o gangster já começou a lançar seus ataques verbais ao campeão. There's this dirtbag named Anderson Silva. When Anderson Silva walks into a room, you could hear a rat piss on cot. I've heard of you. Now I didn't know I'd ever meet you, but ladies and gentlemen, this is Anderson Silva's fan. I heard that he had one. I don't want to fight Anderson. I want to beat him down. I want to destroy Anderson. Anderson's a fraud. He's a liar and he's a thief. This guy's not from a bowing culture. You bow in Brazil, they'll hit you over the head and take your wallet out of your pocket. Além do próprio Anderson, Sonnen xingou sua academia, seus treinadores, seus parceiros de treino e principalmente o seu país, o Brasil. He's got a black belt under the Nogueira brothers. I think a black belt under the Nogueira brothers is saying I got a free toy in my Happy Meal. I saved Anderson's job. Uncle Dana was going to give him his walking papers and I begged him, keep him around. I will retire this guy. I'm going to throw him on his back and beat a hole in his face. People say, Chael, you're getting ready for war. Guys, this isn't going to be a war. This is going to be a one-sided pounding and I'm swinging the hammer. You really believe that Minotauro thought that a bus was a horse? That happened. I was in Las Vegas when the Nogueira brothers first touched down in America. He stuck that carrot in the grill, and his brother was, whoa, big fella, like that. I couldn't believe he might have thought it was a llama or a cow. You know, I don't know, but he was trying to take it home. He tried to feed a bus a carrot, and now you're telling me that country has computers? I didn't know that. You guys brought a gift for me? That's wonderful, considering all the tremendous gifts that my country
industry has given you. For example, the internet, which I heard you have. This is not. You know, I've been telling people for a while now, Anderson Silva speaks English. He just refuses to speak to his fans. I just saw an interview with Ariel Helwani and Anderson Silva, and it was a crack-up. It was great. They're going back and forth. Ariel Helwani asked Anderson Silva about the fight with Damian Maia, and all of a sudden it's C. Habla Espanhol. Anderson então ficou em uma posição inédita em sua carreira, porque certamente ele já recebeu sim provocações, mas nunca tão intensas e frequentes quanto as de Sonnen. Era uma metralhadora, mano. Who cares about Anderson's head? Anderson's old news. If it wasn't for me, Anderson Silva would be on the unemployment line logging on to monster.com posting a resume right now. De qualquer forma, as falas do americano também trouxeram um ponto positivo para ambos. Elas decolaram a expectativa para o combate, fazendo dessa uma das maiores e mais esperadas lutas do UFC. Em contrapartida, esse também foi o camping de treinamento mais duro da carreira de Anderson Silva, que chegou a passar mal em algumas sessões. Na pesagem, Sonnen prometeu que essa seria a festa de aposentadoria de Anderson Silva, e com os dois batendo o peso da categoria dos médios, porém evitando fazer contato visual na encarada, a maior luta do ano estava finalmente confirmada. E agora, como de costume, vamos conhecer um pouco dos dois lutadores, lembrando que esses dados são relativos ao período em que essa luta aconteceu, ou seja, agosto de 2010. Vamos começar falando do desafiante Chael The American Gangster Sonnen, americano de 33 anos que possui um cartel de 26 vitórias, 10 derrotas e um empate. O plano de jogo do falastrão não é segredo para ninguém. Com um longo histórico no wrestling, Sonnen utiliza as quedas e a luta agarrada para dominar os seus adversários, com muita pressão e muitos golpes no ground and pound. E isso por si só já entrega uma grande vantagem muito louco, contra... tá? Porque ele derrota, lutava muito no chão, né? A maioria das vitórias dele foi decisões, foi por pontos, né? Tipo, decisão do árbitro e tal. E finalizações é o menor, que normalmente quem luta muito no chão, pelo menos é o segundo lugar, né? Que quem luta no chão finaliza mais do que nocauteia e tal. Anderson, já que o chão é justamente o ponto fraco do brasileiro. Só que por outro lado, a trocação de Sonnen é um tanto limitada. Certamente não é um bom sinal, principalmente quando você está prestes a enfrentar o melhor striker da história do UFC. E falando nele, vamos falar agora do campeão peso médio Anderson The Spider Silva, brasileiro de 35 anos, com um cartel de 28 vitórias e apenas 4 derrotas, vivendo uma fase no UFC de 11 vitórias e 6 defesas de cinturão consecutivas, ambos recordes na organização. A especialidade do brasileiro é justamente a luta em pé, sendo amplamente considerado o melhor striker da história do UFC, e ele utiliza um estilo de jogo voltado para o contragolpe e golpes precisos. A grande fraqueza de Anderson, no entanto, é a luta agarrada, que sempre trouxe dificuldades em certas lutas do campeão, embora ele tenha conseguido boas finalizações em sua carreira, colocando à prova a sua faixa preta de jiu-jitsu. Um clássico striker contra grappler, naquela que é certamente a maior luta de 2010 e a luta mais esperada do peso médio até então. E no dia 7 de agosto de 2010, dentro da Arena Oracle, na Califórnia, o primeiro capítulo de uma das rivalidades mais marcantes do UFC estava prestes a começar. O duelo começa bem frenético, com Anderson atacando a distância e Sonnen tentando encurtar para encontrar suas quedas. Sonnen tenta acertar um chute, mas o brasileiro agarra sua perna e para escapar o americano tem que dar uma cambalhota para trás. Os dois seguem se testando em pé, território onde o Anderson teria ampla vantagem. Bom, pelo menos era o que todo mundo achava. Sonnen surpreende e encaixa um diretaço de esquerda no queixo do campeão, que perde o equilíbrio e quase vai ao chão. O momento chocante fez o público pular da cadeira. Sonnen mantém a pressão e acerta bons socos no clinch. Fintando uma queda, Sonnen vai pra cima e continua acertando diretos no rosto do campeão, que começa a ficar em desvantagem e sua maior especialidade. Anderson tenta uma esquiva, mas é agarrado por Sonnen, que leva a luta pro chão e encaixa uma guilhotina, mas o Spider consegue escapar. Mas na sequência, é novamente bombardeado no rosto pelos socos diretos do americano. E após levar vantagem na luta em pé, Sonnen parte para o seu carro-chefe, aplicando uma ótima queda e colocando imediatamente o brasileiro de costas para o chão. E se as coisas já estavam ruins em pé, agora poderia ficar ainda pior. E de fato ficou.
Essa foi a Totalmente luta mais dominado difícil no dele, solo, disparado. Anderson Silva é duramente castigado e alvejado pelo desafiante, que avança as posições no chão com facilidade e golpeia o brasileiro com dezenas de socos no rosto. Anderson tenta fazer o rolamento para escapar, mas recebe duras cotoveladas do desafiante, que segue chocando o mundo ao dominar o imbatível campeão dos médios. A cada segundo que se passava, mais e mais golpes do americano eram desferidos no rosto do brasileiro. Finalmente, aqueles eternos 5 minutos infernais do primeiro round chegam ao fim, e a expressão no rosto do campeão já fala por si só. Ele foi completamente dominado Agora, o e mano espancado tá como gostando, nunca. E com essa organizou. soberania no primeiro round, Sonnen abriu 2 pontos de vantagem sobre o brasileiro nas papeletas dos juízes. E na contagem de golpes, ele conectou 47 golpes contra apenas 4 do campeão. Sem dúvida, essa seria uma longa noite para Anderson Silva. O segundo round começa com Anderson mais agressivo, mas rapidamente Sonnen agarra o chute do brasileiro e o leva para o solo mais uma vez, retomando o pesadelo. Para tentar conter o americano no chão, Anderson trava as mãos nas costas de Sonnen, mas acaba deixando a cabeça exposta. O gangster aproveita e começa a humilhar o brasileiro, fazendo o chamado telefone ao golpear com as 2 mãos abertas. Sonnen destrava as mãos de Anderson e volta a tentar humilhar o campeão no chão, acertando socos com ambos os lados das mãos. Até agora, Sonnen segue cumprindo as promessas que fez durante a preparação do combate, Quando tá agarrado, eu acho dominando chato, e cara. humilhando Anderson de uma forma nunca antes vista. Anderson tenta reagir ensaiando uma chave de braço, mas Sonnen se solta facilmente e dá continuidade ao massacre, desferindo socos com força total no rosto de Anderson. Anderson ensaia uma Kimura, mas novamente sem sucesso. Sonnen continua pressionando e amassando o brasileiro, conectando um total de 71 golpes nesse segundo round, que finalmente chegou ao fim. Sonnen agora está 3 pontos à frente do brasileiro, que começa a depender de um nocaute ou finalização para vencer a luta. Aproveitando os segundos que tem em pé, Anderson parte para cima no início do terceiro round, acertando bons cruzados e um chute rodado na linha de cintura. Mas Sonnen mergulha nas pernas novamente e facilmente leva a luta ao solo mais uma vez. No chão é Dezenas e foda. dezenas de golpes atingem o campeão, em uma tentativa de Sonnen para abrir a guarda do brasileiro e encaixar o mata-leão. Mas Anderson faz o giro e se livra da posição, embora Sonnen continue em cima dele. Totalmente dominado, Anderson tenta fechar a guarda e trava o desafiante no chão, mas Sonnen segue implacável, surrando o campeão assim como nos rounds anteriores, para o delírio da torcida americana. Ao final do terceiro round, tendo conectado 96 golpes contra apenas 9 do brasileiro, Sonnen consegue mais um 10-8, aumentando sua vantagem para 5 pontos, e cada vez mais a vitória do brasileiro parece improvável. Mas no quarto round houve uma fagulha de esperança. Anderson começa explosivo e acerta uma cotovelada certeira que leva Sonnen ao chão. E agora vem o Anderson Silva. Sangrando e desesperado, Sonnen recua e o Spider avança. Sonnen se joga na queda, mas Anderson se defende e parte para o ataque. Sonnen tenta se defender, mas é atingido por um chute na linha de cintura. A trocação fica franca, mas os golpes de Anderson continuam acertando o alvo. A torcida brasileira vai à loucura. Sonnen mergulha novamente na queda, mas Anderson se defende novamente e dessa vez fica por cima de Sonnen. E quando parecia que os rumos da luta haviam mudado, Sonnen recobra o controle no chão e consegue colocar o Spider de costas para a lona mais uma vez. E assim o pesadelo recomeça. Sonnen dá o troco desferindo golpes pesados no campeão. Apesar de ter sofrido no início do round, o domínio e o tempo de Sonnen por cima reverte a pontuação ao seu favor. E ao soar do gongo, ele fica 6 pontos à frente do Spider. A vitória do brasileiro era matematicamente impossível. Último round, agora era tudo ou nada, nocaute ou finalização. Anderson precisava dar tudo de si e aproveitar cada segundo desse round. Caso contrário, seu cinturão iria parar nas mãos de seu rival. O início do quinto round é promissor. Anderson defende a queda e mantém a luta em pé, mas durante uma troca de golpes, Anderson acaba tropeçando e Sonnen aproveita para ficar em cima mais uma vez. E assim o campeão volta para o fundo do poço. Tudo estava perdido. Anderson perdeu todos os 4 rounds anteriores e estava perdendo o quinto. E mesmo se vencesse esse round, não seria o suficiente para bater Sonnen nos pontos. De costas para o chão, recebendo dezenas e dezenas de golpes de Sonnen e sem energia para se levantar, o nocaute já estava fora de questão. Estava tudo acabado. 6 defesas de cinturão, 11 vitórias seguidas, a aura de invencível e de melhor lutador da história do UFC, tudo isso estava deixando Anderson Silva.
Com menos de 2 minutos restantes para o fim da luta, Sonnen tentava apenas amarrar e cozinhar o tempo para garantir sua vitória. No fim das contas, parece que ele cumpriu suas promessas. Dominou o campeão, o espancou, o humilhou de forma implacável e, acima de tudo, estava prestes a se tornar o novo campeão peso médio do UFC. Se não fosse por um pequeno detalhe, isso aqui é MMA. Usando a última vaciladinha só da reserva, Anderson estrangula Sonnen encaixando um triângulo com as pernas. O americano fica desesperado e tenta sair da finalização, mas nessa tentativa de escapar, o brasileiro captura seu braço e o deixa ainda mais perdido. Sendo estrangulado pelas pernas do campeão e com aí seu braço eu bato preso, eu quebro o braço, o gangster americano fica sem opção a não ser bater em desistência. Uma vaciladinha. Com 6 pontos a menos na pontuação e faltando menos de 2 minutos para o fim da luta, Anderson Silva concretiza uma das maiores reviravoltas da história do MMA e também de todos os esportes, defendendo seu cinturão pela 7ª vez consecutiva. O público presente foi à loucura, sem acreditar no que acabaram de ver, só que essas mentes só não estavam mais perturbadas do que a mente de Chael Sonnen, que estava a menos de 2 minutos de chocar o mundo e conquistar o seu tão sonhado cinturão, entregando uma das performances mais dominantes já vistas contra um campeão, e de longe a luta mais dura da carreira daquele que era o melhor lutador do mundo. E por isso Anderson Silva se ajoelhou diante de Sonnen. Apesar de todas as provocações, ele não pôde deixar de respeitar o seu maior adversário. Vestindo o kimono e a faixa preta dos irmãos Nogueira, Anderson Silva tem a mão levantada. Pior, cara. Ele tinha falado. Pior, agora que eu lembrei. Ele zoou, né? E acabou perdendo pro jiu-jitsu, olha só. Cinturão posto em sua cintura mais uma vez. Na entrevista pós-luta, Anderson revelou que lutou com uma lesão na costela e que quase cancelou a luta por causa disso. Dana White se rendeu ao Spider e disse que a reviravolta foi uma coisa de lenda e que a história dessa luta será repassada de geração após geração com o passar dos anos. Já Sonnen apareceu decepcionado consigo mesmo, por ter caído tão perto da linha de chegada. E não há como negar, tendo vencido 4 rounds e aplicado um total de 320 golpes, Chael Sonnen foi de longe o lutador que chegou mais perto de vencer Anderson Silva no UFC, o maior desafio de toda a carreira do brasileiro. E sua performance foi de tirar o chapéu. Pela primeira vez, vimos Anderson parecer humano, ficar em apuros e muito próximo de perder o cinturão. Dito isso, havia um consenso de que Chael Sonnen merecia uma revanche imediata contra o campeão, e como a primeira luta havia sido um sucesso de vendas, com 600 mil pacotes pay-per-view vendidos, um número bem alto para a época, a segunda luta tinha tudo para ser ainda maior do que a primeira. Parecia tudo certo, Anderson Silva contra Chael Sonnen 2 seria a próxima disputa pelo cinturão do peso médio, se não fosse por um pequeno detalhe. Em um exame realizado após a luta, Chael Sonnen foi flagrado no teste antidoping. Ih, patrão, aí Papo, não. é verdade, as costas ele tava esquecido. cheio de espinha. Tava no sul, com certeza. Eu até ia Cara, comentar isso, só que falei, não, talvez é só mesmo da imagem, mas... e eu tinha até esquecido da parada do antidoping também. Cara. Verdade. Cara, como eu tinha falado no começo, apesar do Anderson Silva ter perdido depois, mais pro fim da carreira dele, inclusive... O primeiro nocaute que ele levou ali foi muito por vacilo dele, né? Que ele era muito confiante, baixou a guarda, ficou brincando ali na frente do cara. Aí tomou. E desviou, teve uma hora que pegou no queixo dele e ele caiu, né? Aí depois na revanche foi quando ele quebrou a perna, né? Infelizmente aconteceu aquele acidente lá. E eu acho que, por mais que... Como eu falei até em outro vídeo, eu acho que isso manchou um pouco, porque até então ele era o maior lutador da história do UFC e tal, porque pô, o cara era sinistro. Pegava lutadores consagrados e vencia como se os caras fossem criança e tal, né? Ele era muito habilidoso e tal. E essa luta foi foda, cara. No finalzinho. Pra tu ver, né, pô? O cara disparado. dominou os 4 rounds, tá ligado? Tava com 6 pontos, era 5 na frente. Só precisava segurar, né? Ele conectou igual muito o Brasil golpe, na né? Copa, só 3 minutinhos pra segurar, né? Enfim. ele conectou muitos golpes, mas é aquele golpe no chão, né? Então não tem aquele poder de machucar o cara que nem um golpe em pé, né? Que ele pega de cheio, você pode nocautear. Mas vai cozinhando. Mas é pra minar a força do cara ali e tal.
Mas, cara, eu acho chato, tá? Não gosto. Quando não é um cara fera no jiu-jitsu, que tem uns caras que são muito fera no jiu-jitsu, já pega, derruba, já engata uma finalização, pega o braço, pega a perna e já era. Mas tem outros que não, é um agarra-garra. Aí fica chato. Eu sei que faz parte da luta, tá? É uma técnica usada pela galera, mas é um pouco chato, tanto que às vezes a torcida acaba vaiando. Só que essa aqui não foi tanto porque ele conectou muito golpe, né? Então tinha ação, apesar de ser em cima, tinha ação. E cumpriu o que ele tinha prometido, né, cara? Apesar de estar no suco, né? Ter essa vantagem dele estar usando o suco, né? Pra ficar mais forte e tal. Mas acabou vacilando, cara. Um vacilinho que ele deu, o Anderson Silva conseguiu jogar a perna ali, pegou o pescoço e o braço dele no final e já era, cara. Verdade, cara. Não teve jeito. Ó, tem a parte 2 desse vídeo aqui, tá? Tem. Porque essa aqui é a parte 1. Se você quiser, a gente também pode trazer pra gente continuar vendo aí a rivalidade dos dois dele, beleza? E tem também a do Anderson Silva versus Vitor Belfort, né? Que é uma das lutas mais emblemáticas da história do UFC também, cara. Essa luta é braba, tá ligado? É uma história bacana também dessa luta. Mas é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto. Fale aí se você acompanhou essa época da Anderson Silva. Eu acho que a grande maioria da galera, nem, tipo assim, que é mais nova, não viu, né? Porque já 2010, quando ocorreu essa luta aqui, por exemplo, tinha muita gente que era muito nova na época. Verdade. Mas isso aqui, o Anderson Silva foi o que fez explodir muito o MMA, o UFC no Brasil, né, cara? Nessa época aqui, você ficava até de madrugada, como acontece hoje, sei lá, quando o Alex Poatan vai lutar, tá ligado? Você ficava até 2, 3 horas da manhã assistindo o UFC, cara. Loucura. Muito bom o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like. É nóis. Até a próxima e tchau, tchau.